meus queridos irmãos. Que esta mensagem encontre cada um de vocês gozando a paz, a graça, a misericórdia do nosso Senhor Jesus. É sobre a graça de Jesus que eu quero meditar hoje com vocês para o conforto dos nossos corações. E eu gostaria de iniciar lendo o que o apóstolo João escreveu a respeito desta graça no capítulo 1 do seu Evangelho, versículo de número 16, onde ele diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Desde o começo deste capítulo, o apóstolo João está nos falando a respeito da maravilhosa revelação que Deus nos trouxe através do seu Filho Jesus. Jesus, a eterna Palavra de Deus, o Filho de Deus, que estava com o Pai na criação e que foi o instrumento através de quem Deus criou todas as coisas, diz o apóstolo João. Jesus se fez carne. A Palavra de Deus se fez carne, habitou entre nós. E todos aqueles que o viram e nele creram, viram nele a imensidão da graça de Deus, da bondade e da misericórdia do Senhor se revelando naquela pessoa maravilhosa. E aí, no versículo de número 16, o apóstolo João também acrescenta que todos nós, os que cremos em Jesus Cristo, temos recebido da sua plenitude. Temos recebido da própria pessoa do Senhor Jesus Cristo em nossos corações. E juntamente com Jesus, graça sobre graça. Vamos meditar um pouco a respeito desta verdade maravilhosa hoje. E eu preciso dizer que pretendo fazer aqui de um modo bem sucinto, não deixando este vídeo longo. E se você desejar esta mensagem completa, por escrita, eu indico para você acessar o link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Está bem? Graça sobre graça. Primeiramente, quando nós pensamos nesta palavra, doce palavra, graça, o que nós queremos dizer com isto? Eu acho que a melhor maneira de responder é usando as descrições que a própria Bíblia, a palavra de Deus, traz para nós, para nos mostrar o que Deus quer dizer para nós. Então tem duas referências que eu gostaria de citar, porque elas são assim essenciais para uma compreensão do que significa a graça de Deus. A primeira dessas referências são palavras do apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 6, Paulo escreveu assim: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não seria graça. Veja que coisa interessante, o apóstolo Paulo aqui, para que entendamos o que significa a graça de Deus, ele faz um contraste entre obras, no caso aqui, obras humanas, aquilo que os seres humanos poderiam fazer, ou podem fazer, ou desejam fazer para merecer algo da parte de Deus, e a graça de Deus. Ele diz assim: se é pela graça, não é pelas obras. Se é pela graça, não dependemos para receber alguma coisa da parte de Deus daquilo que nós possamos fazer por merecer. Do contrário, ele diz, a graça já não seria graça, seria algo pelo qual nós precisamos pagar. Então fique com isto em mente. Graça e obras são duas coisas que se opõem. Não que nós não possamos fazer boas obras, mas o que ele quer dizer é que aquilo que recebemos da parte de Deus não é por causa das nossas obras. A segunda referência que eu gostaria de citar também são palavras do apóstolo Paulo, desta vez na sua segunda carta a Timóteo, seu filho na fé. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 9, Paulo escreveu assim: Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras,
mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Veja, mais uma vez, nós notamos aqui o contraste que o apóstolo Paulo faz entre a graça de Deus e as nossas obras. Ele explica para nós que Deus nos chamou para Ele e Deus nos salvou não conforme as nossas obras, mas conforme a determinação do próprio Deus, isto é, de acordo com aquilo que Ele mesmo decidiu. Determinação e graça que Deus nos concedeu em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. É uma maneira de Paulo explicar para nós que a graça de Deus que nos alcançou em nossas vidas é algo que Deus já havia decidido muito tempo atrás, antes mesmo de que o universo fosse criado, ou como ele diz em outro lugar, antes da criação do mundo. E então, por causa disto, por causa da sua determinação e graça por meio de Jesus, nós fomos salvos. Veja, meus irmãos, o apóstolo João, ao falar a respeito da graça, diz assim: todos nós, os que cremos em Cristo Jesus, temos recebido da plenitude de Jesus dentro dos nossos corações. E juntamente com Jesus, nós temos recebido graça sobre graça. Isto é, Deus tem nos abençoado vez após vez, dia após dia, em tudo na nossa vida, não porque nós, de alguma forma, sejamos merecedores aos olhos dele, mas por causa da graça de Deus dada para nós em Cristo Jesus. É por isso que quando nós, os evangélicos, vamos definir em nossa teologia o que significa graça, a melhor maneira, a mais resumida, é esta: graça é um favor que nós não merecemos. E nós sabemos que na nossa vida temos recebido um favor atrás do outro, graça sobre graça. Eu quero então, em segundo lugar, citar, mais uma vez, ainda que de modo breve, algumas coisas que a graça de Deus tem feito na nossa vida. Preciso ser muito resumido porque, a rigor, a palavra de Deus nos ensina que tudo na nossa vida é graça de Deus para nós. Então, por exemplo, a primeira bênção que eu quero citar é aquela que eu julgo, digamos assim, seja o alicerce de todo o nosso relacionamento com Deus. No sentido de que nós só podemos nos relacionar com Ele se essa graça tiver primeiramente nos alcançado. É a graça da nossa salvação. Mais uma vez eu quero citar o apóstolo Paulo, dessa vez a carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mais uma vez, pela graça mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Algumas pessoas ficam discutindo se aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a graça é um dom de Deus ou se a fé é um dom de Deus. Nós não precisamos discutir a respeito disto, porque a Bíblia inteira nos ensina que tanto a graça quanto a fé são aspectos da mesma obra de Deus na nossa vida. Fé é dom de Deus, assim como arrependimento, assim como a salvação, tudo vem de Deus. E note mais uma vez, o apóstolo Paulo diz: mediante a fé, e isto não vem de vós, vem de Deus, para que ninguém se glorie, isto é, para que ninguém julgue ou diga que está sendo salvo porque de alguma forma se tornou merecedor da salvação. Não, tudo é uma obra maravilhosa do nosso Deus em nosso favor. Veja, quando você lê as muitas histórias de homens de Deus na Bíblia Sagrada, você aprende, a Bíblia nos conta que todos esses homens, que são chamados servos de Deus, homens de Deus, não eram pessoas impecáveis. Você percebe que muitos deles, aliás, tinham alguns pecados ou cometeram alguns pecados
vergonhosos demais até para se contar, ainda que a Bíblia os conte para a nossa edificação. Se você pensa, por exemplo, em Jacó, vê na história de Jacó que ele foi salvo pela graça de Deus. Ou se você lê a história de Davi, ou se você lê a história de Abraão, nosso pai na fé, ou de tantos e tantos homens. Mas eu quero destacar, de todas as histórias que temos na Bíblia, apenas uma, que retrata, que mostra de uma maneira muito forte quão poderosa é a graça de Deus no transformar o coração, a vida de um homem. A história deste homem está narrada no segundo livro das Crônicas, capítulo 33. A história de um rei perverso de Israel, chamado Manassés. Foi um homem, como eu disse, muito perverso. É um homem que idolatrou a falsos deuses, a ponto de se envolver com feitiçarias e até sacrifícios humanos. Um homem terrível. Mas a Bíblia diz que depois de Deus ter muitas vezes o repreendido e chamado, e ele continuar vivendo nos seus pecados, finalmente o castigo de Deus veio na vida dele. E eu quero pular a história da perversidade de Manassés e logo para o final da história mostrar como ele, arrependido dos seus pecados, buscou a Deus e alcançou a graça de Deus. Segundo Crônicas capítulo 33, versículos 10 a 13, diz assim: Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus dos seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica, e fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Eu confesso que, quando eu li essa história pela primeira vez, eu fiquei até indignado com o final da história. Porque como é que pode um homem tão perverso, tão pecador, ser perdoado por Deus? Mas à medida em que eu pensava no assunto, eu pude compreender melhor quão grande é a misericórdia de Deus, quão maravilhosa é a graça de Deus para todo aquele que o busca. Eu compreendi que não importa quão grande seja a maldade do coração do homem, se o homem se arrepender, e até isso ele faz pela graça de Deus, se o homem se arrepender, se humilhar, buscar a Deus, não há pecado maior, não há pecado que vença a misericórdia de Deus. Porque Deus nos amou tanto que foi capaz de se encarnar e sofrer na cruz pelos nossos pecados. Não tem pecado que seja maior do que o poder do sangue de Jesus para nos purificar dos pecados. Veja, querido, se é assim, nunca pense que algum pecado na sua vida foi tão grave que afastou você para sempre da misericórdia de Deus. Busque a Deus, que é gracioso, que é bondoso, que se deleita em perdoar a todo aquele que nele confia, que nele espera. Em segundo lugar, a Bíblia também nos diz que a graça de Deus nos ensina a viver de maneira santa, justa e agradável ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta a Tito, outro filho seu na fé, capítulo 2, versículos 11 a 14, ele diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A graça de Deus não somente nos perdoa os pecados, diz o apóstolo Paulo,
mas ela nos ensina também, ela nos educa também, para que nós saibamos renegar a impiedade, as paixões mundanas, os desejos, os apelos do pecado, e a vivermos uma vida agora de tal maneira ensinada por esta graça, que vivamos de modo justo, sensato, piedoso, temente a Deus, andando nos caminhos dele. Agora eu acho muito interessante esta palavra educa, porque o que é educação? Educação é um processo. Por exemplo, quando nós pensamos na educação dos nossos filhos, desde que eles nasceram, nós vamos ensinando a eles, tanto através do que falamos, quanto através do nosso exemplo, às vezes com disciplina até se for necessário, mas tudo com muito amor, ensinamos os nossos filhos a viverem, e a viverem da melhor maneira possível para agradar a Deus e serem felizes. Agora, meus irmãos, os nossos filhos não aprendem tudo de vez, não é mesmo? Nós vamos ensinando passo a passo. Quando eles começam a aprender, na maior parte das vezes, os primeiros passos deles são ainda bem deficientes, mas eles não desistem de aprender e nós não desistimos de ensinar ou de educar também. Não é assim? Nós vamos perseverando até que os nossos filhos cheguem à maturidade. Da mesma forma, a graça de Deus nos educa. Nós muitas vezes falhamos, nós muitas vezes não entendemos direito, nós muitas vezes vamos fazer alguma coisa na melhor das intenções e fazemos errado. A graça do nosso paciente Deus, do nosso paciencioso Deus, a graça de Deus nunca desiste de nós. Ela vai nos educando até aquele dia em que nós, finalmente na eternidade, seremos pessoas completamente maduras espiritualmente falando. Enquanto isto, em meio aos nossos acertos e aos nossos erros, a graça de Deus nunca nos abandona. Em terceiro lugar, eu gostaria de destacar que a graça de Deus também nos concede dons espirituais pelos quais nós podemos servir ao Senhor. O apóstolo Paulo, falando a respeito disso, em Romanos, capítulo 12, versículo de número 6, ele diz assim a respeito de cada um de nós: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, e assim por diante. O que ele está dizendo aqui no contexto é que, como membros da Igreja do Senhor Jesus, cada um de nós, pela graça de Deus, recebeu pelo menos um dom espiritual. Alguns têm dons de falar, de ensinar a palavra de Deus. Nos muitos aspectos ou nas muitas atividades da vida da igreja em que a palavra de Deus pode ser ministrada, seja através da pregação, seja através do aconselhamento, seja através de ensino, coisas que a Bíblia descreve com uma palavra bem ampla, profecia, isto é, transmissão da palavra de Deus. Existem muitos que têm dons de ministrar a palavra, existem outros que não têm esse dom, mas têm dom de interceder através da oração, de buscar a cura para os enfermos através da oração, dons de servir através do ministério da diaconia. Enfim, cada um, diz o apóstolo Paulo, de uma forma ou de outra, é capacitado pela graça de Deus para contribuir na edificação da igreja, no abençoar a vida de outras pessoas. E Jesus diz que até mesmo um copo de água que nós damos para alguém sedento, fazendo em nome dele, é a Jesus que nós estamos servindo. E quando ele vier para buscar a sua igreja, todo o nosso trabalho, por menor que seja, como ele diz, até que seja um copo d'água que a gente dá no nome dele, até isso vai ser recompensado pela graça dele também. Amados, eu poderia ficar aqui citando muitas outras coisas. Por exemplo, a Bíblia diz que quando nós estamos contribuindo financeiramente na igreja, isso também é graça de Deus. A Bíblia também diz que quando nós estamos sofrendo por causa do bom nome do Senhor Jesus, quando somos perseguidos por causa do Evangelho, quando falam mal a nosso respeito, isso também é graça de Deus,
porque nisso nós estamos sendo imitadores de Jesus e dos profetas antigos. A Bíblia diz que até mesmo os sofrimentos, as provações da nossa fé são graça de Deus, porque através delas nós estamos crescendo espiritualmente e aprendendo a estar mais perto do nosso Pai eterno. Enfim, tudo na nossa vida é graça sobre graça. Bem, se é assim, que atitudes nós devemos ter diante da graça de Deus? Como podemos aplicar esta verdade maravilhosa na nossa vida? Primeiro, a Bíblia diz que nós devemos, em todas as circunstâncias, ser agradecidos a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 20, Paulo escreve: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeça a Deus por tudo. Agradeça a Deus em todas as circunstâncias. Talvez você me pergunte assim, mas pastor, eu devo agradecer por esta pandemia que está acontecendo? Eu devo agradecer por todas essas coisas dolorosas e ruins que estão acontecendo? Eu entendo que não seja isso que a Bíblia está nos ensinando, queridos, mas eu entendo que nós podemos agradecer a Deus, porque mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo, nós podemos aproveitar esta situação para crescer espiritualmente, para estar mais perto do nosso Deus, para nos tornarmos pessoas mais íntimas dele. Então, dar graças em todas as situações, porque através de tudo nós nos achegamos a Deus e através de tudo ele se chega mais a nós. Em segundo lugar, a Bíblia diz: fortaleça-se nesta graça. Às vezes, diante de tanto sofrimento que temos experimentado, nós temos a consciência de quanto somos pecadores e que não mereceríamos nada da parte de Deus, a não ser que, se Ele fosse nos tratar segundo os nossos pecados, já estaríamos consumidos. Mas, meus irmãos, não dependamos das nossas obras para alcançar o favor de Deus. Dependamos tão somente da bondade dEle. Por isso o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Que a graça de Jesus seja a tua força. Que a misericórdia do Senhor cubra a sua vida, purifique o seu coração, a sua consciência das obras mortas. Que a graça de Jesus faça com que você entenda o quanto Deus é bom, o quanto Ele nos ama. E em terceiro lugar, seja um instrumento da graça de Deus na vida de outras pessoas. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Que não saia da sua boca alguma palavra que não produza o bem na vida das pessoas. Que não saia da sua boca nenhuma palavra que transmita a morte, ou que transmita depreciação, ou críticas para a edificação, que muitas vezes fazem as pessoas, ao invés de crescerem, fazem as pessoas se sentirem ainda pior com seus próprios pecados. Mas que toda palavra que você falar seja a palavra do bem, seja a palavra que promova a fé, seja a palavra que promova mudança de pensamento, crescimento, arrependimento, baseado na graça do Senhor, agindo na vida das pessoas. E assim, meus amados irmãos, tenhamos todos uma semana muito abençoada, uma vida muito abençoada, debaixo da graça do nosso Deus. Vamos orar. Pai Celestial, louvado seja o Teu santo nome, porque a Tua graça na nossa vida é eterna. Porque Tu és o Deus que não muda,
nas suas atitudes para com os seus escolhidos. E desde antes da criação do mundo, o Senhor determinou nos salvar por meio de Cristo Jesus. Recebemos esta graça, Pai, e por ela nós te louvamos. Queremos por ela viver, queremos por ela servir, queremos por ela glorificar o teu santo nome. Senhor, que tenhamos a cada dia uma consciência abundante de tudo o que fazes em nossa vida. Eu peço que o Senhor vá, pela tua graça nesse momento, ao encontro de cada um dos meus irmãos que está orando comigo. Tu conheces as necessidades de cada um. Tu, Senhor, conheces as orações de cada um. Que pela tua graça sejam ouvidas, que pela tua graça sejam atendidas. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do seu Espírito Santo, seja com todos vocês, meus irmãos, hoje e para sempre. Amém.